Da política com a nossa analista Isabel Mega. Isabel, mais uma vez, bom dia para você, tudo bem? Oi, Carol, bom dia para você também. Boa quinta-feira para quem está começando o dia com a gente. Hoje a gente vai monitorar esses trabalhos na comissão, nessa comissão lá no Senado, Isabel, e até te questiono em que medida que os trabalhos na comissão vão nos dar pistas sobre o que pode ser a CPMI do INSS. A pergunta é muito boa, Carol, porque de fato, os parlamentares que endossaram os pedidos de CPIs no Congresso Nacional, e temos duas largando na frente, vão aproveitar esse momento, claro, para fazer pressão em torno desse assunto. E me chama a atenção a composição dessa comissão. A Comissão de Transparência e Governança lá do Senado Federal tem 17 membros. Dos 17, Carol, 10 assinaram o pedido de criação da CPMI do INSS, que eles estão chamando de CPMI do roubo dos aposentados, é o nome que eles apelidam. Então, de fato, isso já dá para a gente uma pista de que a maioria que vai estar no plenário mais tarde, a partir das 10 horas da manhã, é uma maioria bastante crítica em relação à atuação do governo Lula sobre essa crise do INSS. Foram vários parlamentares da oposição que se uniram em torno desse requerimento, Carol. Eu falei com alguns deles, alguns parlamentares do PL, por exemplo, que é o principal partido de oposição, afirmam, olha, não vou estar presente, mas vou estar de olho. E pode apostar que quem estiver por lá vai apostar no desgaste, sobretudo porque o ministro Volney Queiroz era o número 2 do ex-ministro Carlos Lupe. Então, ele estava lá no Ministério da Previdência o tempo todo. Outros parlamentares, e aí perguntando para alguns, teve gente que perdeu o voo, está lamentando porque não vai conseguir chegar a tempo, teve gente que está em viagem para fora do Brasil, mas ainda assim eles estão trazendo um pouco desse clima ali do que está sendo bolado como estratégia da oposição. E outro ponto que eles falam também, Carol, é de que vão fazer perguntas que passam pelo óbvio, O porquê que houve uma omissão, sendo que alertas foram dados ao governo lá atrás. E, querendo ou não, o governo se complica nessa equação porque optou por manter no ministério alguém que estava lá como o secretário executivo de Carlos Lupe. Então, é alguém que não foi uma renovação que a gente teve com essa troca ministerial, muito pelo contrário, foi um simbolismo de continuidade, seja para dar uma acena ao PDT, que na Câmara dos Deputados acabou anunciando um desembarque da base aliada do presidente Lula, anunciando uma posição de independência, mas no Senado optou por seguir junto com o governo Lula, seja por um entendimento de que Volney Queiroz teria uma atuação diferente da atuação do Carlos Lupe. As versões são muitas, Carol, mas o fato é a CPI, a Comissão hoje de Transparência, vai sim dar pistas para a gente sobre o que os parlamentares planejam caso, de fato, uma CPMI saia do papel, porque a pressão está grande da oposição, está todo mundo só aguardando a volta de Davi Alcolumbre. A comitiva do presidente Lula estava prevista para chegar agora durante a madrugada, ele que viajou com Lula, para que, de fato, esses parlamentares da oposição possam se reunir com o presidente do Senado e dizer, presidente, temos esse total de assinaturas, só está aumentando. O escândalo é muito grande, não vai fazer nada, o Senado não vai ter um olhar sobre isso. Então, querendo ou não, essa ida de Volney Queiroz também vai servir para essa estratégia muito clara da oposição de manter a pressão em torno desse assunto. Carol, e aí, o próprio ministro Volney Queiroz está se colocando de uma maneira muito solícita aos parlamentares. Estava dando uma olhadinha nas redes sociais dele agora há pouco. Ontem era 10 horas da noite, ele estava saindo do ministério e estava gravando um vídeo alertando as pessoas que seguem ele que hoje de manhã ele estaria no Senado e falando, olha, eu fiquei por mais de 20 anos no Congresso Nacional, estou voltando para lá, agora como ministro, mas ele se colocando também
total disposição para dar essas explicações. Então, o fato dele ser alguém com muita experiência no parlamento dá a ele, de fato, munição também para conseguir responder de uma maneira que pode ser muito apropriada para o governo às críticas que vão surgir mais tarde em relação à omissão sobre o INSS. Carol. A tendência é de alta temperatura lá em Brasília, nos trabalhos dessa comissão lá no Senado, que, claro, vamos acompanhar e falar mais sobre as fraudes do INSS, também trazendo um pouco do que já disse o Instituto até aqui. Daqui a pouquinho a gente conversa mais, Isabel.